Galera, final de semana eu estive off, tá? Dei uma desacelerada, fui viajar com a esposa, então não vi Galo e Inter, tá, gente? Vi os comentários e tal, enfim. De vez em quando a gente tem que dar uma desligada, né? E dei essa desligada aí final de semana. Mas é isso, estamos de volta e vamos aqui com notícias para vocês, tá? Hoje tem temos três assuntos para abordar. E é o seguinte, primeiro assunto, nosso querido Kevin Castanho. Será que já vai ser titular? Será que já merece uma titularidade? Como é que tá essa situação do Kevin Castanho? Eu vou trazer alguns números para vocês em comparações com os nossos atletas que, na opinião da maioria, hoje é o titular, né, da posição. Maicon e Alan Franco hoje, você gostando ou não, é a dupla de volante titular do Galo ou mais titular. Acho que mais titular fica legal, porque titular, nós não temos uma dupla de volante titular. Ora joga Maicon, ora joga o Franco, ora joga o Pérez, ora joga o Cissé, ora joga o próprio Kevin Castanho. Enfim, então o Barba vai mesclando, vai alternando, mas os caras mais regulares que nós temos aqui, né, podemos dizer que é o Maicon e o Alan Franco. E aí, eu fiz uma comparação aqui para vocês terem uma ideia do Kevin Castanho com o Maicon e do Kevin Castanho com o Franco. Lembrando que eu acho, opinião não é informação. Quando é informação, é informação. Quando é opinião, é opinião. Eu acho que a nossa dupla de volante contra o Cruzeiro vai ser Maicon e Franco, tá? Mas vamos lá. Kevin Castanho e Maicon. Números, obviamente, defensivos, tá, gente? Desarmes bem sucedido por 90 minutos. O Kevin Castanho 2.01 e o Maicon 1.03. Bloqueio por 90 minutos 0,35 Castanho, 0,12 Maicon. Bola afastada por 90 minutos 1.49 Kevin Castanho, 1.15 Maicon. Bola afastada de cabeça por 90 minutos 0,96 Castanho, 0,18 Maicon. Interceptação por 90 minutos 1.31 Castanho, 0.48 Maicon. Posse recuperada no terço final por 90 minutos. 0,35 Castanho, 0,24 Maicon. Ou seja, números defensivos, o Castanho muito melhor do que o Maicon. Castanho e Franco. Desarme bem sucedido por jogo, 2.01 Castanho, 1.10 Franco. Bloqueio por 90 minutos, 0,35 Castanho, 0,14 Franco. Bola afastada por 90 minutos, 1,49 Castanho, 1,37 do Franco. Bola afastada de cabeça por 90 minutos, 0,96 Castanho, 0,51 Franco. Interceptação por 90 minutos, 1.31 Castanho. Fora Brex mandou 10 reais. Eis que do nada aparece um Live Pix, mas tá aí, tá, galera? Então, interceptação por 90 minutos, 1,31 Kevin Castanho, 1.03 Franco. E posse de bola recuperada no terço final, 0,35 Castanho, 0,27 o Alan Franco. Ou seja, resumidamente, todos os números relacionados à parte defensiva, o Kevin Castanho é o primeiro volante, e ele é superior tanto com o Franco quanto com o Maicon. Ou seja, para mim, é questão de tempo, ritmo, preparo físico e adaptação para o Kevin Castanho ser titular absoluto da camisa 5 do Clube Atlético Mineiro, posição de primeiro volante que nós não temos desde a saída do Batalha, na minha opinião, tá? Que eu nem vou considerar o Otávio. Então, gente, não sei se o Kevin Castanho vai ser titular no Clássico, não sei mesmo. Mas os números aqui é questão de tempo para o Kevin Castanho ter oportunidade de ser titular absoluto desse time. Pode ser no Clássico? Pode ser, mas eu assim, no médio e longo prazo, tá claro e evidente que para mim ele vai ganhar essa vaga, beleza? Galera, outro assunto aqui. Seguinte, temos aí Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Galo, primeiro jogo no Mineirão, segundo jogo na Arena. Temos Arthur Jorge, que é um jogo impositivo, um jogo propositivo, um jogo de posse de bola, de controle, de domínio, de iniciar as ações da partida, um time que gosta de ter a bola. E temos o Barba Domingues, que é um time, a princípio, neste momento, um time mais de transição, um time mais de contra-ataque, um time mais de contra-atacar quando ele é atacado, um time que tem facilidade de encontrar espaços quando retoma a bola no seu campo defensivo e parte na transição. Então, gente, assim, eu acho que o jogo do Galo com o Cruzeiro vai encaixar bem, tá? Vai encaixar tanto pra gente e até pra eles também, porque o Galo vai dar o que o Cruzeiro quer, que é a bola.
O Galo vai dar bola pro Cruzeiro. Amanhã vocês podem ter certeza, Mineirão, o Cruzeiro vai ter mais posse que a gente. A menos, é claro, que o Cruzeiro faça um gol no início do jogo e aí, né, muda completamente o cenário. Mas um jogo encaixado. Vamos lembrar, Galo e Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi a mesma coisa. O Cruzeiro veio pra cima, nós fomos no contra-ataque, matamos o jogo nos contra-ataques. Galo e Palmeiras, lá no estádio do Palmeiras, a mesma coisa. O Palmeiras veio pra cima, teve o controle total da partida, o domínio ali das ações, pós de bola, o Galo foi lá e matou no contra-ataque. Tá, gente? Então, assim, é um jogo que, na minha opinião, casa legal com o estilo de jogo que o Barba tem implementado. E a gente vai dar ao Cruzeiro o que ele quer e o jogo que casa com a gente também. Então, mais legal disso tudo, pra mim, o primeiro jogo ser no Mineirão. Que aí é de cara mesmo. Cruzeiro, a bola é sua, faz o que vocês quiserem, mas tomem cuidado. Aqui a gente está fechado no contra-ataque e a gente vai te contra-atacar. Então, se o primeiro jogo cai na arena, meio que o Galo ia ter que se obrigar a ir para cima desde o início e a fugir da característica, tá? Não quer dizer que o Galo não saiba propor o jogo, muito pelo contrário. Recentemente o time propôs o jogo de forma correta contra o Grêmio. Foi um absurdo o que o Galo fez com a bola no pé, soube propor, né? Mas eu tenho mais amostragem do Galo bem em transição do que a amostragem do Galo bem em propor jogo. Então, eu acho que ficou legal, galera. Eu acho que ficou legal. Falo para vocês categoricamente que o jogo do Barba vai encaixar perfeitamente no jogo do Arthur Jorge. E aí, os nossos queridos atacantes têm que estar com o pé calibrado. Tem que estar com a noite com o pé calibrado. Porque não vão ser inúmeras chances que a gente vai ter na partida. Principalmente amanhã. Mas as chances que for ter, tem que guardar. Tem que matar, tem que fazer. Então é isso. Um jogo encaixado, um jogo que fica legal pra gente, né? Mas vamos aguardar. Vamos aguardar que tomara que dê certo pra nós aí, que consigamos passar. E pra fechar, a notícia importantíssima. Meu amigo, essa aqui é boa, hein? Informação. Fui comunicado que o querido Rodrigo Caetano estará na Arena MRV na próxima terça-feira para acompanhar em loco, ao vivo, no estádio, Galo e Cruzeiro, jogo de volta, Copa do Brasil, quartas de final. Rodrigo Caetano estará presente. Ele, obviamente, com a turma da CBF, irão acompanhar a partida direto da arena e, é claro, vai acompanhar de perto o Everson. Também, claro, o Renan Lodge. Mas ele vem para ver o Everson de perto. Importante. Não se surpreendam com a convocação do Everson para a seleção brasileira, não, hein? Rodrigo Caetano vai estar aqui. Vai fazer questão de vir na arena para ver ao vivo. Informação é essa, confirmada, tá? Tá dada aí para vocês a notícia. Do lado alvinegro, treinamento agora à tarde também, só que diferente do rival, não tem concentração na véspera do jogo. O técnico Barba Domingues libera os atletas agora, eles vão para casa e amanhã se apresentam para o almoço na Cidade do Galo e aí sim começa a concentração, vem sendo assim nos últimos jogos do Galo e ele repete também para este clássico. Do lado atleticano, uma boa notícia de agora à tarde, está liberado o camisa 10. Gustavo Scarpa foi informado pelo Atlético que o departamento médico liberou o jogador depois de um edema muscular que ele teve recentemente. O Scarpa, é bom a gente destacar, Cirilo, quem está na live está vendo aí a informação oficial do Galo. Ele teve um edema muscular na coxa direita, o Scarpa passou por uma artroscopia no joelho durante ali o período da Copa do Mundo, não entra em campo desde o dia 5 de maio. Foi a última partida do Gustavo Scarpa, que naquela reta final, até por uma possibilidade de transferência, deram uma segurada no Scarpa, ele não estava jogando, teve essa artroscopia, e quando estava para ter alguma oportunidade, nesse pós-Copa, sofreu esse edema muscular. Então, está liberado, vira opção aí para o técnico Barba Domingues. É bom destacarmos, Cirilo, que o Scarpa está liberado, mas o Atlético tem algumas ausências de departamento médico. Seguem fora Lianco e Léo Duarte, são zagueiros que estão aí em tratamento. O Lianco vai demorar um tempo maior. Também está fora o Vitor Hugo, meio campista, né? Porque ele teve
um problema de edema muscular na véspera da viagem, ali no dia da viagem praticamente para Porto Alegre, já ficou fora contra o Internacional, a tendência é que fique fora também amanhã. E o Igor Gomes não foi liberado também, né? O Igor Gomes teve uma contusão no pé no jogo contra o Grêmio, já está aí uma semana fora, outro meio-campista do Atlético. Desses aí, titular mesmo é o Lianco, né? O Lianco com certeza seria titular no Clássico, e o Vitor Hugo vem sendo aí a opção do técnico Barba Domingues nos últimos jogos, será confirmado na equipe. E tem possibilidades de estreias no Atlético, né? O Fred é aí uma possibilidade real, principalmente na ausência do Vitor Hugo no meio campo, do Fred começar jogando, numa linha ali de armadores com o Bernard. E podem ter outras estreias também, do Castanho, do Borbas e até do garoto Vitão. Essas aí são opções, mas não jogaram clássico. No caso do Vitão, já jogou na base, né? Mas no profissional ainda não, com a camisa do Atlético. É o lado alvinegro, o Barba Domingues, que no primeiro turno, nesse duelo contra o Arthur Jorge, o Galo conseguiu a vitória importante no Mineirão, mesmo cenário de amanhã, né? O Mineirão com a torcida maioria do Cruzeiro, o Galo fez 3-1 e logicamente o Barba vai tentar repetir aquele feito nesse jogo que abre a série das quartas de final da Copa do Brasil, Cirilo. Do lado atleticano, Edu, primeiras informações do Cláudio Rezende. Fred chegou no fim de semana, entrou, ganhou minutos, ganhou até a faixa de capitão, né? No momento em que ele estava em campo. É a liderança técnica, mas pelo visto também já vai ser encarado como uma liderança no que essa palavra de fato significa, né? Além da questão técnica. O que você espera do Fred? Você espera o Fred entre os 11? É o Fred na função do Vitor Hugo? Em qual função o Fred jogaria? E mais, o Fred tem que ser titular amanhã no Clássico, Edu? Não, se tem que ser eu não sei, por conta da parte física que o Barba e o Departamento de Futebol do Atlético sabem muito mais do que eu. Como eu disse agora há pouco em relação ao Arthur Jorge, eu repito em relação ao Barba. Seria muita pretensão do comentarista querer saber mais do que o Departamento de Futebol de um clube, né? Então não é a minha pretensão. Com a ausência do Vitor Hugo, eu acho que o Fred, sim, sai na frente. Tendo Bernard e Fred como homens mais adiantados do meio de campo e o Alan Franco com o Maicon, como esses dois volantes. Pode ser que pinte algo diferente nesses dois primeiros? Pode ser que tenha o Castanho ao invés do Alan Franco. O torcedor do Atlético torce muito o nariz pro Alan Franco. Até entendo, né, em termos de qualidade, o Castanho entrega mais com a bola. É um volante que sabe jogar mais com a bola nos pés. O Maicon mais, o Cissé mais. Agora, como primeiro volante, ali é Thomas Pérez, Alan Franco ou Castanho. Eu acho que pela importância do jogo e por o adversário ser hoje um time melhor, o Alan Franco, já falei isso aqui na Itatiaia, ele tem um papel que é meio que invisível para o grande público, para o torcedor da arquibancada, que é o cara tirar a linha de passe. É quando o Gerson pegar a bola e procurar o Matheus Pereira, o Franco tá do lado. É quando um dos laterais recuperarem a bola e tentarem jogar no Matheus Pereira, o Franco tá na linha de passe. Ele faz isso muito bem, não só quando é o Matheus Pereira, mas quando outros jogadores de adversários são importantes, como um Arrascaeta no Flamengo, o próprio John Arias no Palmeiras, enfim, o Franco faz esse papel invisível, mas que acaba sendo muito importante contra adversários que são melhores do que o Atlético. E o Cruzeiro hoje é melhor do que o Atlético. Então por isso eu acredito na presença do Franco desde o início. Eu acho que teve um indício também no jogo em Porto Alegre, da presença de Franco, de Bernard, de Maicon e talvez na presença do Fred. Até porque, Cirilo, o Fred tem a capacidade até de se juntar ali como um terceiro volante. Ele faz muito bem essa função também, reforçando a marcação no meio de campo. Outra dúvida que eu levo para o jogo amanhã é a lateral direita. Eu até entendo que o Natanael seja o titular da posição, mas dos últimos 4 jogos o Natanael esteve em 3. E ontem ele jogou a partida inteira. E o Barba tem feito esse controle de carga. E o Preciado tem jogado bem. Então eu vou levar essa dúvida. Natanael ou Preciado. E para centroavante, o Borba jogou ontem. O Reinier tem jogado algumas partidas, mas a minha aposta é pelo Cassierra. Eu escalaria o Cassierra, que apesar da falta de gols, e centroavante vive de gol, o Cassierra precisa fazer gols, eu não vejo o Cassierra jogando mal, como muita gente tem pintado. Aliás, em termos de desempenho, entre Borbas, Reinier e Cassierra, o Cassierra tem jogado melhor do que os dois outros.
Mais informações do Atlético, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. Em relação aos jogadores, né, do Galo, para esse setor ofensivo, o Cassierra tem esse período de mais jogos sem fazer gols, né? Ele tá num jejum aí já importante, mas foi elogiado. Como disse o Edu Panzer, ele foi elogiado pelo Barba Domingues. O Barba até teve uma entrevista recente contra o Bragantino, quando foi questionado por que o Reinier começou o jogo, ele falou, não, até esperava um jogo diferente, a característica do jogo, e aí também quando coloca o Cassierra, a turma pede o Reinier, quando coloca o Reinier, pede o Cassierra. Ele também quis dizer ali que não está entendendo muito as perguntas e o que a turma quer, né? Então vamos ver qual vai ser a escolha dele. O fato é que o Cassierra foi muito bem em 2 jogos, em que o Atlético deve ter uma postura parecida. Esse 3-1 contra o Cruzeiro, que a gente citou, ele fez gol, foi um dos primeiros dele como titular do Atlético no Mineirão, no primeiro turno, e contra o Palmeiras, que o Galo venceu fora de casa, também tendo uma postura mais reativa, ele foi o centroavante e naquele jogo também segurou, né, a bola mais no campo ofensivo, tentando desafogar um pouco o Atlético. Então pode ser essa escolha aí pelo Cassierra no comando de ataque do Atlético. O Barba Domingues, que vai para o seu terceiro clássico, né, Cirilo? Ele teve o da final do Campeonato Mineiro, ele tinha chegado recentemente, e aí 1-0 para o Cruzeiro foi campeão, e teve esse que ele já tinha um pouco mais, né, de dias no Atlético, estava conhecendo mais o time, quando fez o 3-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E naquela oportunidade eu me lembro que o Cruzeiro era até mais favorito, né, para os comentaristas, para o público em geral, e o Galo conseguiu essa vitória importante. E aí vamos ver, né, como vai ser as escolhas do treinador atleticano. Fato é que ele vem ganhando opções, como disse o Edu Panzi, o Preciado, até pouco tempo atrás, nem era cogitado porque vinha em fase muito ruim. Tem agora as opções no meio campo, né, com as chegadas do Fred e do Castanho, essa disputa lá no comando do ataque. E se ele não começar mesmo, né, que é a tendência, tem o Minda para entrar no segundo tempo, que vem fazendo alguns jogos importantes. Então o Atlético deve ter aí para esse clássico, né, pelos últimos jogos, algumas opções importantes, interessantes aí para o treinador escolher a equipe. Para fechar o Atlético nesse primeiro tempo, Rezende. Vamos lá, Cirilo. O Atlético que divulgou há pouco mudanças no seu programa de sócios e mudanças importantes. Quem era Galo na Veia Preto, ele permanece com os mesmos benefícios, mas vai ter um novo nome agora, o Galo na Veia Alvinegro. Quem era Galo na Veia Prata também vai para essa modalidade, Galo na Veia Alvinegro, e terá mais benefícios, né? Os Galo na Veia Prata. O Black está de volta. Quem é da época do Independência, ficava ali atrás do banco de reservas, né? O Galo na Veia Black é o novo plano que permite estar em todos os jogos do Galo, na Arena MRV, com o ingresso já garantido, inclusive em mata-mata. O Galo na Veia Black está de volta com preço mais alto por mês, mas quem gosta de ir em todos os jogos vai ter o seu ingresso garantido. E tem agora também o Galo na Veia Arena MRV, para os donos de cadeiras cativas e camarotes. Já tinha esse pedido antigo, né, da turma das cativas, dos camarotes, então agora tem um plano exclusivo. Aquele Galo na Veia Forte e Vingador permanece, o Galo na Veia Branco também, e essas novidades no site aí, tudo explicado lá no site para o torcedor atleticano. Repito, amanhã já tem venda de ingressos. E na véspera do clássico, Cirilo, a filha do Baldo Miranda nas redes sociais está pedindo orações para esse ícone, né, do Atlético, o ídolo da história do Atlético, está passando por um momento difícil de saúde. Então, orações para todos, né, de todos, nessa véspera do clássico aí para o Baldo Miranda. Que fique tudo bem, personagem histórico, né, do nosso futebol. O Panzi, o que pode decidir o clássico pro lado azul e pro lado alvinegro? Parece um clichê, né, mas clássico é decidido geralmente em detalhe mesmo, né, Cirilo? E assim, eu não estou apostando em grandes mudanças táticas em nenhum dos dois lados, até porque foi esse jeito de jogar, tanto do Cruzeiro do Arthur quanto do Galo do Barba, que trouxeram os dois, vivendo esses bons momentos até o clássico. O Barba é um treinador que tem um estilo já definido de jogo, mas que ele tem a capacidade de fazer esse Atlético se modificar mais dentro do campo. A gente consegue enxergar um Atlético mais diferente mais vezes,
com desenhos mais diferentes, ora defendendo com linha de 5, ora fazendo uma saída de 3 com o lateral direito, final de semana foi com o lateral esquerdo, às vezes apenas um volante à frente da cabeça da área, adianta mais um jogador. Então a gente consegue ver mais mudanças táticas nesse Atlético. No Cruzeiro do Arthur, menos. O Cruzeiro do Arthur é mais aquela saída ali com os 2 zagueiros e um volante entre eles, o Gerson baixando para buscar essa bola mais próximo dos zagueiros e desse volante, atacar bastante com pontas por dentro, os laterais atacando por fora. Enfim, é um jeito mais definido. A gente falou durante a semana de uma mudança do Cruzeiro para enfrentar o Flamengo. Para enfrentar o Atlético, não. Eu acho que é a manutenção daquilo que a equipe vem fazendo, principalmente num jogo como mandante. No início de mata-mata em que o Cruzeiro é interessante para o time da casa construir uma vantagem. E o Atlético eu já acredito nesse estilo mais precavido, com o Coelho talvez baixando para fechar uma primeira linha com 5 jogadores, um Alan Franco no meio para dar mais pegada a esse setor, o Atlético com linhas mais baixas, tentando explorar contra-ataque, as costas da defesa do Cruzeiro, como aconteceu lá no jogo do turno do Campeonato Brasileiro. Então, sem muitas mudanças, e tomara que a gente tenha um jogo limpo, né? Que as duas equipes entrem em campo, que os atletas entrem em campo para jogar futebol, ajudar a arbitragem, que já não é lá essas coisas, né? Quando o jogador resolve atrapalhar, então a coisa ainda fica pior.